CD 11. O casamento esteve prestes a naufragar aos 2 meses de idade, porque Aureliano II, tentando aplacar Petra Cotes, fê-la tirar um retrato vestida de rainha de Madagascar. Quando Fernanda soube, tornou a arrumar as arcas do enxoval de recém-casada e partiu de Macondo sem se despedir. Aureliano II alcançou-a na estrada do Pantanal. Ao fim de muitas súplicas e promessas de emenda, conseguiu levá-la de volta para casa e abandonou a concubina. Petra Cotes, consciente da sua força, não demonstrou preocupação. Ela o fizera homem. Ainda menino, o tirara do quarto de Melquiades com a cabeça cheia de ideias fantásticas e sem nenhum contato com a realidade, e lhe dera um lugar no mundo. A natureza o tinha feito reservado e esquivo, com tendência para a meditação solitária, e ela lhe havia moldado o temperamento oposto, vital, expansivo, aberto, e lhe havia infundido a alegria de viver e o prazer da farra e da dissipação, até convertê-lo por dentro e por fora no homem com quem havia sonhado para si desde a adolescência. Casara-se, pois, como mais cedo ou mais tarde os filhos se casam. Ele não ousou lhe antecipar a notícia. Assumiu uma atitude tão infantil diante da situação que fingia falsos rancores e ressentimentos imaginários, procurando um modo de ser Petra Cotes quem provocasse o rompimento. Um dia em que Aureliano lhe fez uma censura injusta, ela descobriu o jogo e pôs as coisas no seu devido lugar. "O que acontece", disse, "é que você quer se casar com a rainha." Aureliano II, envergonhado, fingiu um ataque de raiva, declarou-se incompreendido e ultrajado e não voltou a visitá-la. Petra Cotes, sem perder por um só instante o seu magnífico domínio de fera em repouso, ouviu a música e os foguetes de casamento, a barulhada enlouquecedora da festança pública, como se tudo isso não fosse nada além de uma nova travessura de Aureliano II. Aos que se compadeceram da sua sorte, tranquilizou-os com um sorriso. "Não se preocupem", disse. "As rainhas sempre cumprem as minhas ordens." A uma vizinha que lhe trouxe umas velas para que iluminasse com elas o retrato do amante perdido, disse com segurança enigmática: "A única vela que o fará vir está sempre acesa." Tal como ela havia previsto, Aureliano II voltou à sua casa imediatamente após a lua de mel. Trouxe os seus companheiros de sempre, um fotógrafo ambulante e a roupa e a capa de arminho suja de sangue que Fernanda usara no carnaval. No calor da farra que se armou essa tarde, vestiu Petra Cotes de rainha, coroou a soberana absoluta e vitalícia de Madagascar, e distribuiu cópias do retrato entre os seus amigos. Ela não só se prestou à brincadeira, como também se compadeceu intimamente dele, pensando que devia estar muito assustado quando imaginou aquele extravagante recurso de reconciliação. Às 7 da noite, ainda vestida de rainha, recebeu-o na cama. Tinha apenas 2 meses de casado, mas ela percebeu imediatamente que as coisas não andavam bem no leito nupcial, e experimentou o delicioso prazer da vingança consumada. 2 dias depois, entretanto, quando ele não se atreveu a voltar e mandou um intermediário para que resolvesse os termos da separação, ela compreendeu que ia precisar de mais paciência do que a prevista, porque ele parecia disposto a se sacrificar pelas aparências. Mesmo assim, não se alterou. Tornou a facilitar as coisas com uma submissão que confirmou a crença generalizada de que ela era uma pobre mulher, e a única lembrança de Aureliano II que conservou foi um par de botinas de verniz que, conforme o que ele mesmo dissera, eram as que queria ter calçadas no ataúde. Guardou-as embrulhadas em trapos no fundo do baú e preparou-se para apacentar uma espera sem desespero. "Mais cedo ou mais tarde terá que vir", disse para si mesma. "Mesmo que seja só para calçar estas botinas." Não teve que esperar tanto quanto supunha. Realmente Aureliano II compreendera desde a noite de núpcias que voltaria à casa de Petra Cotes muito antes de que tivesse necessidade de calçar as botinas de verniz. Fernanda era uma mulher perdida para o mundo. Nascera e crescera a 1000 quilômetros do mar, numa cidade lúgubre, por cujas ruelas de pedra chacoalhavam ainda em noites mal assombradas as carruagens dos vice-reis. 32 campanários davam toques de defunto às 6 da tarde. Na casa senhorial, ladrilhada de lousas sepulcrais, jamais se conhecera o sol. O ar morrera nos ciprestes do pátio, nas pálidas cortinas das alcovas, nas arcadas úmidas do Jardim dos Nardos. Fernanda não tivera até a puberdade outra notícia do mundo a não ser os melancólicos exercícios de piano executados em alguma casa vizinha por alguém que durante anos e anos se permitiu a liberdade de não fazer a sesta. No quarto da mãe doente, verde e amarela, debaixo da empoeirada luz dos vitrais,
escutava as escalas metódicas, tenazes, desanimadas, e pensava que essa música estava no mundo, enquanto ela se consumia tecendo coroas de defunto. Sua mãe, suando a febre das 5, falava do esplendor do passado. Ainda muito menina, numa noite de lua, Fernanda vira uma linda mulher vestida de branco que atravessava o jardim para o oratório. O que mais a angustiou naquela visão fugitiva foi que a sentiu exatamente igual a ela, como se tivesse visto a si mesma com 20 anos de antecipação. É a tua bisavó, a rainha, disse-lhe a mãe numa trégua da tosse. Morreu de um golpe de ar que apanhou ao quebrar um talo de nardo. Muitos anos depois, quando começou a se sentir igual à bisavó, Fernanda pôs em dúvida a visão da infância, mas a mãe reprovou a sua incredulidade. Somos imensamente ricos e poderosos, disse. Um dia você será rainha. Ela acreditou, embora só ocupassem a longa mesa com toalhas de linho e baixela de prata para tomar uma xícara de chocolate com água e um pão doce. Até o dia do casamento sonhou com um reinado de lenda, apesar de que seu pai, Dom Fernando, tivesse que hipotecar a casa para lhe comprar o enxoval. Não era ingenuidade nem delírio de grandeza, fora educada assim, desde que pôde fazer uso da razão, que se lembrava de ter feito as suas necessidades num piniquinho de ouro com o escudo de armas da família. Saiu de casa pela primeira vez aos 12 anos, num tílburi que teve apenas que percorrer 2 quarteirões para levá-la ao convento. As suas companheiras de estudo se surpreenderam de que a pusessem separada numa cadeira de espaldar muito alto e de que não se misturasse com elas nem durante o recreio. Ela é diferente, explicavam as freiras. Vai ser rainha. As colegas acreditaram porque já era na época a donzela mais bela, distinta e discreta que tinham visto na vida. Ao fim de 8 anos, tendo aprendido a versejar em latim, a tocar o clavicórdio, a conversar sobre falcoaria com os cavalheiros e sobre apologética com os arcebispos, a expor assuntos de Estado com os governantes estrangeiros e assuntos de Deus com o Papa, voltou para a casa de seus pais para tecer coroas de defunto. Encontrou-a desfalcada. Restavam apenas os móveis indispensáveis, os candelabros e a baixela de prata, porque os utensílios domésticos tinham sido vendidos um a um para pagar os gastos da sua educação. Sua mãe sucumbira à febre das 5. Seu pai, Dom Fernando, vestido de negro, com um colarinho de babados e uma corrente de ouro atravessada no peito, dava-lhe às segundas-feiras uma moeda de prata para os gastos domésticos e levava as coroas de defunto terminadas na semana anterior. Passava a maior parte do dia trancado no escritório, e nas poucas ocasiões em que saía à rua, voltava antes das 6 para acompanhá-la ao rezar o rosário. Nunca manteve amizade íntima com ninguém. Nunca ouviu falar das guerras que sangraram o país. Nunca deixou de ouvir os exercícios de piano às 3 da tarde. Começava, inclusive, a perder a esperança de ser rainha, quando soaram 2 pancadas firmes no portão, e ela o abriu para um militar erecto, de gestos cerimoniosos, que tinha uma cicatriz na face e uma medalha de ouro no peito. Fechou-se com seu pai no escritório. 2 horas depois, o pai foi buscá-la no quarto de costura. Preparai-vos, disse. Tendes que fazer uma longa viagem. Foi assim que a levaram para Macondo. Num só dia, numa bofetada brutal, a vida jogou-lhe por cima dos ombros todo o peso de uma realidade que durante anos seus pais lhe haviam escondido. De volta em casa, fechou-se no quarto para chorar, indiferente às súplicas e explicações de Dom Fernando, tentando apagar a cicatriz daquele embuste inaudito. Prometera a si mesma não abandonar o quarto até a morte, quando Aureliano II chegou para buscá-la. Foi uma sorte incrível, porque no aturdimento da indignação, na fúria da vergonha, ela lhe havia mentido para que nunca conhecesse a sua verdadeira identidade. As únicas pistas reais de que dispunha Aureliano II quando saiu para procurá-la eram a sua inconfundível dicção do páramo e o seu ofício de tecelã de coroas fúnebres. Procurou-a sem descanso. Com a temeridade atroz com que José Arcádio Buendia atravessara a serra para fundar Macondo, com o orgulho cego com que o coronel Aureliano Buendia promovera suas guerras inúteis, com a tenacidade insensata com que Úrsula assegurava a sobrevivência da estirpe, assim Aureliano II procurou Fernanda sem um só instante de desalento. Quando perguntou onde se vendiam coroas de defunto, levaram-no de casa em casa para que escolhesse as melhores. Quando perguntou onde estava a mulher mais bela que já surgira sobre a terra, todas as mães lhe levaram as suas filhas. Perdeu-se nos desfiladeiros da névoa, por tempos reservados ao esquecimento, nos labirintos da desilusão.
Atravessou um ermo amarelo onde o eco repetia os pensamentos e a ansiedade provocava miragens premonitórias. Ao fim de semanas estéreis, chegou a uma cidade desconhecida, onde todos os sinos tocavam afinados. Embora nunca os tivesse visto, nem ninguém os tivesse descrito, reconheceu imediatamente os muros carcomidos pelo sal dos ossos, as decrépitas varandas de madeiras destripadas pelos fungos, e pregado no portão e quase apagado pela chuva, o cartãozinho mais triste do mundo. Vendem-se coroas fúnebres. Desse momento até a manhã gelada em que Fernanda abandonou a casa aos cuidados da Madre Superiora, mal houve tempo para que as freiras cosessem um enxoval e colocassem em 6 baús os candelabros, a baixela de prata e o piniquinho de ouro e os incontáveis e inúteis destroços de uma catástrofe familiar que tardara 2 séculos para se consumar. Dom Fernando recusou o convite para acompanhá-los. Prometeu ir mais tarde, quando acabasse de liquidar os seus compromissos, e a partir do momento em que deu a bênção à filha, voltou a se trancar no escritório a escrever os bilhetes com as vinhetas de luto e o escudo de armas da família, que haveriam de ser o primeiro contato humano que Fernanda e seu pai tiveram em toda a vida. Para ela, esta foi a data real do seu nascimento. Para Aureliano II, foi quase ao mesmo tempo o princípio e o fim da felicidade. Fernanda trazia um lindo calendário com chavinhas douradas em que o seu diretor espiritual marcara com tinta roxa as datas de abstinência venérea. Descontando a Semana Santa, os domingos, as festas de guarda, as primeiras sextas-feiras, os sacrifícios e os impedimentos cíclicos, o seu anuário útil ficava reduzido a 42 dias, esparzidos num emaranhado de cruzes roxas. Aureliano II, convencido de que o tempo jogaria por terra aquela muralha hostil, prolongou a festa do casamento além do prazo previsto. Cansada de tanto mandar para o lixeiro as garrafas vazias de brandy e de champanha para que não congestionassem a casa e, ao mesmo tempo, intrigada pelo fato de os recém-casados dormirem em horas diferentes e em quartos separados, enquanto continuavam os foguetes e a música e os sacrifícios de reses, Úrsula se lembrou de sua própria experiência e se perguntou se Fernanda não teria também um cinto de castidade que mais cedo ou mais tarde provocaria as zombarias do povo e daria origem a uma tragédia. Mas Fernanda lhe confessou que simplesmente estava deixando passar 2 semanas antes de permitir o primeiro contato com seu esposo. Transcorrido o prazo, com efeito, abriu a porta do seu quarto com a resignação ao sacrifício com que o teria feito uma vítima expiatória, e Aureliano II viu a mulher mais bela da terra com seus gloriosos olhos de animal assustado e os longos cabelos cor de cobre estendidos no travesseiro. Tão fascinado estava com a visão que demorou um momento para perceber que Fernanda pusera uma camisola branca comprida até os tornozelos e com mangas até os punhos, e com um buraco grande e redondo primorosamente caseado na altura do ventre. Aureliano II não pôde reprimir um ataque de riso. "Isto é a coisa mais obscena que eu já vi na minha vida", gritou com uma gargalhada que ressoou pela casa inteira. "Casei com uma irmãzinha de caridade." Um mês depois, não tendo conseguido que a esposa tirasse a camisola, foi fazer o retrato de Petra Cotes vestida de rainha. Mais tarde, quando obteve que Fernanda voltasse para casa, ela cedeu às suas exigências na febre da reconciliação, mas não soube lhe proporcionar o descanso com que ele sonhava quando foi buscá-la na cidade dos 32 campanários. Aureliano II só encontrou nela um profundo sentimento de desolação. Uma noite, pouco antes de nascer o primeiro filho, Fernanda notou que o marido voltara em segredo ao leito de Petra Cotes. "É verdade", admitiu ele, e explicou num tom de prostrada resignação. "Tive que fazer isso para que os animais continuassem parindo." Foi preciso um pouco de tempo para convencê-la de recurso tão esquisito, mas quando por fim o conseguiu mediante provas que pareceram irrefutáveis, a única promessa que Fernanda lhe impôs foi a de que não se deixasse surpreender pela morte na cama da concubina. Assim continuaram vivendo os 3 sem se atrapalhar, Aureliano II pontual e carinhoso com ambas, Petra Cotes se pavoneando com a reconciliação e Fernanda fingindo que ignorava a verdade. O pacto, entretanto, não fez com que Fernanda se incorporasse à família. Em vão, Úrsula insistiu para que ela tirasse a gola de lã com que se levantava quando tinha feito amor e que provocava os cochichos dos vizinhos. Não conseguiu convencê-la a se utilizar do banheiro ou do vaso noturno e a vender o seu piniquinho de ouro ao coronel Aureliano Buendia para que o transformasse em peixinhos.
Amaranta se sentiu tão incomodada com a sua dicção viciosa e com o seu hábito de usar um eufemismo para designar cada coisa, que diante dela sempre falava na língua do P. Espestapá, dizia, é pé daspas que P tempen no pojopô dapa propopriapá merperdapá. Um dia, irritada com a brincadeira, Fernanda quis saber o que é que Amaranta estava dizendo, e ela não usou de eufemismos para lhe responder. Estou dizendo, disse, que você é das que confundem o cu com as têmporas. A partir daquele dia não tornaram a se falar. Quando as circunstâncias obrigavam, mandavam-se recados ou se diziam as coisas indiretamente. Apesar da visível hostilidade da família, Fernanda não renunciou à vontade de impor os hábitos dos seus antepassados. Acabou com o costume de comer na cozinha e quando cada um tinha fome, e impôs a obrigação de o fazer em horas certas na mesa grande da sala de jantar, arrumada com toalhas de linho e com os candelabros e a baixela de prata. A solenidade de um ato que Úrsula sempre tinha considerado como mais simples da vida cotidiana, criou um ambiente de formalidade contra o qual se rebelou primeiro que ninguém o calado José Arcádio II. Mas o costume se impôs, assim como o de rezar o rosário antes do jantar, e chamou tanto a atenção dos vizinhos que, muito em breve, correu o boato de que os bom-dia não se sentavam à mesa como os outros mortais, mas que tinham transformado o ato de comer numa missa solene. Até as superstições de Úrsula, surgidas mais por inspiração momentânea que da tradição, entraram em conflito com as que Fernanda herdara dos pais, e que estavam perfeitamente definidas e catalogadas para cada ocasião. Enquanto Úrsula desfrutou do pleno domínio das suas faculdades, subsistiram alguns dos antigos hábitos e a vida da família conservou uma certa influência das suas intuições, mas, quando perdeu a vista e o peso dos anos a desterrou para um canto, o círculo de rigidez iniciado por Fernanda desde o momento em que chegara terminou por se fechar completamente, e ninguém mais além dela determinou o destino da família. O negócio de doces e animaizinhos de caramelo que Santa Sofia de la Piedad mantinha por vontade de Úrsula era considerado por Fernanda como uma atividade indigna, e não tardou em liquidá-lo. As portas da casa, abertas de par em par desde o amanhecer até a hora de dormir, foram fechadas durante a sesta com o pretexto de que o sol esquentava os quartos, e finalmente se fecharam para sempre. O ramo de babosa e o pão que estavam pendurados no marco desde os tempos da fundação foram substituídos por um nicho do coração de Jesus. O coronel Aureliano Buendia chegou a perceber aquelas mudanças e previu as suas consequências. Estamos virando gente fina, protestava. Neste ritmo vamos acabar lutando outra vez contra o regime conservador, mas agora para colocar um rei no lugar. Fernanda, com muito tato, procurou não ir de encontro a ele. Incomodava no íntimo o seu espírito independente, a sua resistência a toda forma de rigidez social. Exasperavam-na as suas canecas de café às 5 da manhã, a desordem da sua oficina, a sua manta esfiapada e o seu costume de se sentar na porta da rua ao entardecer. Teve que permitir, porém, essa peça solta do mecanismo familiar, porque tinha a certeza de que o velho coronel era um animal apaziguado pelos anos e pela desilusão, que, num arranque de rebeldia senil, poderia arrancar os cimentos da casa. Quando o marido decidiu pôr no primeiro filho o nome do bisavô, ela não se atreveu a fazer oposição, porque só tinha chegado há 1 ano. Mas quando nasceu a primeira filha, expressou sem reservas a sua determinação de que se chamasse Renata, como a sua mãe. Úrsula tinha resolvido que se chamaria Remédios. Ao fim de uma tensa controvérsia, na qual Aureliano II atuou como mediador divertido, batizaram-na com o nome de Renata Remédios, mas Fernanda continuou chamando a menina de Renata puramente, enquanto que a família do marido e todo o povo continuaram a chamá-la de Meme, apelido de Remédios. No princípio, Fernanda não falava da sua família, mas com o tempo começou a idealizar o pai. Falava dele na mesa como de um ser excepcional, que havia renunciado a toda espécie de vaidade e que se estava transformando em santo. Aureliano II, espantado com o endeusamento repentino do sogro, não resistia à tentação de fazer pequenas zombarias pelas costas da esposa. O resto da família seguiu o exemplo. A própria Úrsula, que era extremamente zelosa da harmonia familiar e que sofria em segredo com os atritos domésticos, permitiu-se dizer certa vez que o pequeno tataraneto tinha assegurado o seu futuro pontifical, porque era neto de santo e filho de rainha com criador de gados.
Apesar daquela sorridente conspiração, as crianças se acostumaram a pensar no avô como num ser lendário, que lhes transcrevia versos piedosos nas cartas e lhes mandava em cada Natal um caixote de presentes que mal cabia na porta da rua para entrar. Eram realmente os últimos restos do patrimônio senhorial. Com eles se construiu, no quarto das crianças, um altar com santos de tamanho natural, cujos olhos de vidro lhes imprimiam uma inquietante aparência de vida e cujas roupas de fazenda artisticamente bordadas eram melhores que as usadas em qualquer circunstância por qualquer habitante de Macondo. Pouco a pouco, o esplendor funerário da antiga e gelada mansão se foi transladando para a luminosa casa dos Buendia. Já nos mandaram todo o cemitério familiar, comentou Aureliano II em certa ocasião. Agora só estão faltando os salgueiros e as lousas sepulcrais. Embora nos caixotes nunca tivesse chegado nada que servisse para as crianças brincarem, estas passavam o ano inteiro esperando dezembro, porque afinal os antiquados e sempre imprevisíveis presentes constituíam uma novidade na casa. No 10º Natal, quando o pequeno José Arcádio já se preparava para viajar para o seminário, chegou com maior antecedência do que nos anos anteriores o enorme caixote do avô, muito bem pregado e impermeabilizado com breu e endereçado com o habitual letreiro de caracteres góticos à muito ilustre senhora Dona Fernanda del Carpio Buendia. Enquanto ela lia a carta no quarto, as crianças se apressaram em abrir a caixa. Ajudados como de costume por Aureliano II, rasparam os lacres de breu, despregaram a tampa, tiraram a serragem protetora e encontraram dentro uma comprida arca de chumbo fechada com parafusos de cobre. Aureliano II tirou os 8 parafusos diante da impaciência das crianças e mal teve tempo de soltar um grito e afastá-las para o lado quando levantou a tampa de chumbo e viu Dom Fernando vestido de preto e com um crucifixo no peito, com a pele arrebentada em bolhas fedorentas e se cozinhando a fogo lento num espumoso e borbulhante caldo de pérolas vivas. Pouco depois do nascimento da menina, anunciou-se o inesperado jubileu do coronel Aureliano Buendia, ordenado pelo governo para celebrar um novo aniversário do Tratado de Neerlândia. Foi uma determinação tão incongruente com a política oficial que o coronel se pronunciou violentamente contra ele e recusou a homenagem. É a primeira vez que ouço a palavra jubileu, dizia, mas qualquer coisa que ela signifique não pode ser nada além de zombaria. A estreita oficina de ourivesaria se encheu de emissários. Voltaram, muito mais velhos e muito mais solenes, os advogados de terno escuro que em outra época esvoaçavam como corvos em torno do coronel. Quando este os viu aparecer, já que em outros tempos chegavam para atrapalhar a guerra, não pôde suportar o cinismo dos seus panegíricos. Ordenou-lhes que o deixassem em paz, insistiu no fato de ele não ser um prócer da nação como eles diziam, e sim um artesão sem recordações, cujo único sonho era morrer de cansaço no esquecimento e na miséria dos seus peixinhos de ouro. O que mais o indignou foi a notícia de que o próprio presidente da República pensava em assistir aos atos de Macondo para lhe oferecer a Ordem do Mérito. O coronel Aureliano Buendia mandou-lhe dizer, palavra por palavra, que esperava com verdadeira ansiedade aquela tardia, mas merecida ocasião de lhe dar um tiro, não para cobrar as arbitrariedades e anacronismos do seu regime, mas por faltar com respeito a um velho que não fazia mal a ninguém. Foi tal a veemência com que pronunciou a ameaça que o presidente da República cancelou a viagem na última hora e mandou a condecoração por um representante pessoal. O coronel Genineldo Marques, assediado por pressões de toda espécie, abandonou o seu leito de paralítico para persuadir o seu antigo companheiro de armas. Quando este viu aparecer a cadeira de balanço carregada por 4 homens e viu sentado nela entre almofadas o amigo que partilhara das suas vitórias e infortúnios desde a juventude, não duvidou por um só instante de que fazia aquele esforço para lhe expressar a sua solidariedade. Mas quando soube do verdadeiro propósito daquela visita, fez com que o retirassem da oficina. Tarde demais eu me convenço, disse a ele, de que teria feito um grande favor a você se tivesse deixado que o fuzilassem. De modo que o jubileu se realizou sem a presença de nenhum dos membros da família. Foi por acaso que coincidiu com a semana do Carnaval, mas ninguém conseguiu tirar da cabeça do coronel Aureliano Buendia a ideia obstinada de que também aquela coincidência tinha sido prevista pelo governo para reforçar a crueldade da zombaria. Da oficina solitária ouviu as músicas marciais, as salvas de artilharia, os sinos do Te Deum e algumas frases dos discursos pronunciados defronte da casa quando batizaram a rua com o seu nome.
Seus olhos se umedeceram de indignação, de raivosa impotência, e pela primeira vez desde a derrota, doeu-lhe não possuir mais os arroubos da juventude para promover uma guerra sangrenta que apagasse até o último vestígio do regime conservador. Ainda não se haviam extinguido os ecos da homenagem quando Úrsula bateu na porta da oficina. Não aborreçam, ele disse. Estou ocupado. Abre, Úrsula insistiu com voz cotidiana. Isto não tem nada que ver com a festa. Então o coronel Aureliano Buendia tirou a tranca e viu na porta 17 homens dos mais variados aspectos, de todos os tipos e cores, mas todos com um ar solitário que teria bastado para identificá-los em qualquer lugar da terra. Eram os seus filhos. Sem combinar nada, sem se conhecerem, tinham chegado dos mais distantes lugares do litoral, cativados pelo barulho do jubileu. Todos usavam com orgulho o nome de Aureliano e o sobrenome da mãe. Durante os 3 dias que permaneceram na casa para a satisfação de Úrsula e o escândalo de Fernanda, ocasionaram transtornos incríveis. Amaranta procurou entre antigos papéis a caderneta de contas onde Úrsula anotara os nomes e as datas de nascimento e o batismo de todos, e acrescentou no espaço correspondente a cada um o domicílio atual. Aquela lista teria permitido fazer uma recapitulação de 20 anos de guerra. Poder-se-iam reconstituir com ela os itinerários noturnos do coronel, desde a madrugada em que saiu de Macondo à frente de 21 homens para uma rebelião quimérica, até que regressou pela última vez, embrulhado na manta dura de sangue. Aureliano II não perdeu a ocasião de festejar os primos com uma estrondosa farra de champanha e acordeão, que se interpretou como um atrasado ajuste de contas com o carnaval malogrado pelo jubileu. Reduziram a cacos metade da louça, quebraram as roseiras perseguindo um touro para o mantear, mataram galinhas a tiros, obrigaram Amaranta a dançar as valsas tristes de Pietro Crespi, conseguiram fazer Remédios a Bela vestir calças de homem para subir no pau de sebo, e soltaram na sala de jantar um leitão lambuzado de gordura que nauseou Fernanda, mas ninguém lamentou a sua indisposição, porque a casa estremeceu com um terremoto de boa saúde. O coronel Aureliano Buendia, que a princípio os recebeu com desconfiança e até pôs em dúvida a filiação de alguns, divertiu-se com as suas loucuras, e antes que fossem embora, presenteou cada um com um peixinho de ouro. Até o esquivo José Arcádio II lhes ofereceu uma tarde de rinha, que esteve quase por terminar em tragédia, porque vários dos aurelianos eram tão experimentados em transações de galos que descobriram no primeiro golpe de vista as trapaças do padre Antônio Isabel. Aureliano II, que viu as ilimitadas perspectivas de farra que oferecia aquela animada parentela, decidiu que todos ficariam para trabalhar com ele. O único que aceitou foi Aureliano Triste, um mulato grande com os ímpetos e o espírito explorador do avô, que já havia tentado a sorte em meio mundo e para quem tanto fazia ficar em qualquer parte. Os outros, embora ainda fossem solteiros, consideravam resolvido o seu destino. Eram todos artesãos hábeis, homens de suas casas, gente de paz. Na quarta-feira de cinzas, antes que voltassem a se dispersar pelo litoral, Amaranta conseguiu que vestissem roupas de domingo e a acompanhassem à igreja. Mais divertidos que piedosos, deixaram-se conduzir até o altar onde o padre Antônio Isabel lhes pôs na testa a cruz de cinza. De volta em casa, quando o menor quis limpar a testa, descobriu que a mancha era indelével, e que também o eram as de seus irmãos. Experimentaram com água e sabão, com terra e bucha, e, por último, com pedra-pomes e água sanitária, e não conseguiram apagar a cruz. Em compensação, Amaranta e os outros que foram à missa tiraram-na sem dificuldade. Assim vão melhor, despediu-os Úrsula. De agora em diante ninguém poderá confundi-los. Foram a galope precedidos pela banda de música e soltando foguetes, e deixaram no povo a impressão de que a estirpe dos Buendia tinha sementes para muitos séculos. Aureliano Triste, com a sua cruz de cinza na testa, instalou nos arrabaldes do povoado a fábrica de gelo com que sonhara José Arcádio Buendia nos seus delírios de inventor. Meses depois da sua chegada, quando já era conhecido e apreciado, Aureliano Triste andava procurando uma casa para mandar vir sua mãe e uma irmã solteira, que não era filha do coronel, e se interessou por um casarão decrépito que parecia abandonado numa esquina da praça. Perguntou de quem era. Alguém lhe disse que era uma casa sem dono, onde em outros tempos vivera uma viúva solitária que se alimentava de terra e cal das paredes, e que nos seus últimos anos só fora vista 2 vezes na rua, com um chapéu de minúsculas flores artificiais e uns sapatos cor de prata antiga,
quando atravessava a praça até a agência do correio para enviar cartas para o bispo. Disseram-lhe que a sua única companhia fora uma criada desalmada que matava cães e gatos, e quanto animal penetrava na casa, e jogava os cadáveres no meio da rua para aborrecer o povo com a fedentina da putrefação. Tanto tempo passou desde que o sol mumificara a carcaça vazia do último animal que todo mundo dava por certo que a dona da casa e a criada haviam morrido muito antes de que terminassem as guerras, e que, se a casa ainda estava de pé, era porque não tinham tido nos últimos anos um inverno rigoroso ou um vento demolidor. As dobradiças partidas pela ferrugem, as portas mal sustentadas pelo acúmulo de teias de aranha, as janelas soldadas pela umidade e o chão arrebentado pelo mato e pelas flores silvestres, em cujas gretas se aninhavam os lagartos e toda espécie de insetos, pareciam confirmar a versão de que ali não estivera um ser humano pelo menos há meio século. Ao impulsivo Aureliano Triste não eram necessárias tantas provas para agir. Forçou com o ombro a porta principal e a carcomida armação de madeira caiu sem estrépito, num calado cataclisma de pó e terra de ninhos de cupim. Aureliano Triste permaneceu no umbral esperando que se desvanecesse a névoa, e então viu no centro da sala a esquálida mulher ainda vestida com roupas do século anterior, com umas poucas fibras amarelas no crânio pelado e com os olhos grandes, ainda belos, nos quais se haviam apagado as últimas estrelas da esperança, e a pele do rosto gretada pela aridez da solidão. Comovido pela visão do outro mundo, Aureliano Triste mal percebeu que a mulher estava apontando para ele uma antiquada pistola de militar. "Perdão", murmurou. Ela permaneceu imóvel no centro da sala entulhada de trastes, examinando palmo a palmo o gigante de ombros quadrados com uma tatuagem de cinza na testa, e através da neblina da poeira, viu-o na neblina de outros tempos, com uma espingarda de 2 canos, trançada nas costas e uma fieira de coelhos na mão. "Pelo amor de Deus", exclamou em voz baixa, "não é justo que agora me venham com esta lembrança. Quero alugar a casa", disse Aureliano Triste. A mulher então levantou a pistola, apontando com um pulso firme a cruz de cinza, e armou o gatilho com uma determinação inapelável. "Vá embora", ordenou. Naquela noite, durante o jantar, Aureliano Triste contou o episódio à família, e Úrsula chorou de consternação. "Santo Deus!", exclamou apertando a cabeça entre as mãos. "Ainda está viva!" O tempo, a guerra, as incontáveis desgraças cotidianas tinham feito com que se esquecesse de Rebeca. A única que não tinha perdido por um só instante a consciência de que estava viva, apodrecendo na sua sopa de larvas, era a implacável e envelhecida Amaranta. Pensava nela ao amanhecer, quando o gelo do coração a acordava na cama solitária, e pensava nela quando ensaboava os seios murchos e o ventre macilento, e quando vestia as brancas anáguas e camisetas de cambraia da velhice, e quando trocava na mão a venda negra da terrível expiação. Sempre, a toda hora, adormecida e acordada, nos momentos mais sublimes e nos mais abjetos, Amaranta pensava em Rebeca, porque a sua solidão havia selecionado as lembranças e incinerado as entorpecentes montanhas de lixo nostálgico que a vida acumulara no seu coração, e havia purificado, magnificado e eternizado as outras, as mais amargas. Por ela é que Remédios, a bela, sabia da existência de Rebeca. Cada vez que passavam pela casa decrépita, contava-lhe um acidente ingrato, uma fábula de opróbrio, tentando desta forma fazer com que o seu extenuante rancor fosse partilhado pela sobrinha, e, por conseguinte, prolongado além da morte. Mas não conseguiu realizar os seus propósitos, porque Remédios era imune a todo tipo de sentimentos apaixonados e, mais ainda, aos alheios. Úrsula, em compensação, que sofrera um processo contrário ao de Amaranta, evocou Rebeca com uma memória limpa de impurezas, pois a imagem da pobre criatura que trouxeram à sua casa com o saco dos ossos dos seus pais prevaleceu sobre a ofensa que a fez indigna de continuar vinculada ao tronco familiar. Aureliano II resolveu que era preciso trazê-la para casa e protegê-la, mas o seu bom propósito foi frustrado pela inquebrantável intransigência de Rebeca, que tinha necessitado de muitos anos de sofrimento e miséria para conquistar os privilégios da solidão e não estava disposta a renunciar a eles em troca de uma velhice perturbada pelos falsos encantos da misericórdia. Em fevereiro, quando voltaram os 16 filhos do coronel Aureliano Buendia, ainda marcados com a cruz de cinza, Aureliano Triste lhes falou de Rebeca no barulho da farra e em meio-dia restauraram a aparência da casa,
trocaram portas e janelas, pintaram a fachada de cores alegres, reforçaram as paredes e espalharam cimento novo no chão. Mas não obtiveram autorização para continuar as reformas no interior. Rebecca nem sequer apareceu na porta. Deixou que terminassem a aturdida restauração e logo fez um cálculo dos custos e mandou para eles por Argênida, a velha criada que continuava a lhe fazer companhia, um punhado de moedas tiradas de circulação desde a última guerra e que Rebecca acreditava que continuassem válidas. Foi então que se percebeu a que ponto inconcebível chegara a sua desvinculação com o mundo e se compreendeu que seria impossível resgatá-la da sua obstinada clausura enquanto lhe restasse um sopro de vida. Na segunda visita que os filhos do coronel Aureliano Buendia fizeram a Macondo, outro deles, Aureliano Centeno, ficou trabalhando com Aureliano Triste. Era um dos primeiros que tinham vindo à casa para o batismo, e Úrsula e Amaranta se lembravam muito bem dele, porque tinha espedaçado em poucas horas quantos objetos quebráveis haviam passado pelas suas mãos. O tempo tinha moderado o seu primitivo impulso de crescimento, e era um homem de estatura mediana marcado com cicatrizes de varíola, mas o seu assombroso poder de destruição manual continuava intacto. Tantos pratos quebrou, inclusive sem tocá-los, que Fernando optou por comprar para ele um serviço de folha de Flandres antes que liquidassem com as últimas peças da sua louça cara, e mesmo os resistentes pratos metálicos em pouco tempo já estavam sem brilho e desbeiçados. Compensando, porém, aquele poder irremediável, exasperante inclusive para ele mesmo, possuía uma cordialidade que despertava confiança imediata e uma excelente capacidade de trabalho. Em pouco tempo, incrementou de tal modo a produção de gelo que estourou o mercado local e Aureliano Triste teve que pensar na possibilidade de estender o negócio para as outras povoações do Pantanal. Foi então que imaginou o passo decisivo não só para a modernização da sua indústria, como também para vincular a população ao resto do mundo. É preciso trazer a estrada de ferro, disse. Era a primeira vez que se ouvia a expressão em Macondo. Diante do desenho que Aureliano Triste traçou na mesa, e que era um descendente direto dos esquemas com que José Arcádio Buendia ilustrou o projeto da Guerra Solar, Úrsula confirmou a sua impressão de que o tempo estava dando voltas num círculo vicioso. Mas ao contrário do avô, Aureliano Triste não perdia o sono nem o apetite, nem atormentava ninguém com crises de mau humor, mas concebia os projetos mais desatinados como possibilidades imediatas, elaborava cálculos racionais sobre custo e prazo e os levava a cabo sem intervalos de exasperação. Aureliano II, que se tinha alguma coisa do bisavô e não tinha do coronel Aureliano Buendia, era uma absoluta impermeabilidade para o desengano. Soltou o dinheiro para trazer a estrada de ferro com a mesma leviandade com que o soltara para a absurda companhia de navegação do irmão. Aureliano Triste consultou o calendário e partiu na quarta-feira seguinte para estar de volta quando passassem as chuvas. Não se teve mais notícias dele. Aureliano Centeno, transbordado pelas abundâncias da fábrica, já tinha começado a experimentar a elaboração do gelo com base em sucos de frutas no lugar da água, e, sem o saber, sem programar, imaginou os fundamentos essenciais da invenção dos sorvetes, pensando desta forma diversificar a produção de uma empresa que supunha sua, porque o irmão não dava sinais de regresso depois de passarem as chuvas e transcorrer um verão inteiro sem notícias. No início do outro inverno, entretanto, uma mulher que lavava roupa no rio na hora de maior calor atravessou a rua principal fazendo alarido num alarmante estado de comoção. "Vem aí", conseguiu explicar, "um negócio horrível como uma cozinha arrastando uma aldeia." Nesse momento, a população foi sacudida por um apito de ressonâncias pavorosas e uma descomunal respiração ofegante. Nas semanas anteriores, viram-se grupos de trabalhadores que colocavam dormentes e trilhos, mas ninguém prestou atenção porque pensaram que era um novo artifício dos ciganos, que voltavam com a sua secular e desprestigiada teimosia de apitos e chocalhos, apregoando as excelências de sabe-Deus que miserável panaceia dos xaroposos gênios hierosolimitanos. Mas quando se recuperaram do espanto dos assovios e bufos, todos os habitantes correram para a rua e viram Aureliano Triste acenando com a mão da locomotiva e viram assombrados o trem enfeitado de flores, que pela primeira vez chegava com 8 meses de atraso. O inocente trem amarelo que tantas incertezas e evidências e tantos deleites e desventuras e tantas mudanças, calamidades e saudades haveria de trazer para Macondo.